Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCaio. O poema sorteado dessa semana é o de número 123, Jogo Infantil. Sempre que estiveres num jogo de que goste, não te descuides das coisas importantes da vida. Imperador Mende. A mensagem sugere que o consulente priorize o estudo e o trabalho, mas que nunca deixe de fazer pausas para a diversão. O lazer também é fundamental para o ser humano. Temos muito mais prazer nos momentos de lazer, desfrutando o melhor quando cumprimos as tarefas prioritárias com amor, dedicação e zelo. O mestre Mikao Usui seguramente selecionou este poema em respeito ao princípio do Reiki. Só por hoje faça seu trabalho com amor e honestidade. Aqui, o trabalho igualmente pode ser visto como um processo de aprendizagem. O ser humano nasceu para estudar e trabalhar, tal como o pássaro para voar. Não devemos, no entanto, confundir este importante princípio, achando que devemos viver só para o estudo e trabalho. O lazer também é necessário para todas as pessoas. Você jamais terá tempo para aquilo que não dá prioridade. Olha que interessante, né? Esse poema ele traz uma reflexão sobre a importância do equilíbrio, né? No budismo eles pregam muito o caminho do meio. E a gente tem que encontrar o meio termo, né, entre o nosso trabalho, os nossos estudos e o nosso lazer e também o nosso desenvolvimento espiritual. É muito comum, né, as pessoas às vezes se envolverem demais com o trabalho e não ter tempo. Elas acham que não é possível ter tempo para o lazer. E se você parar para pensar, o lazer ele é importante, porque é no momento de lazer que vamos revigorar as nossas energias para desenvolver o nosso trabalho. Esse poema ele abre margem assim, para várias reflexões, né? Primeiro, que nós não podemos nos dedicar demais ao estudo, ao trabalho e não ter o tempo do lazer. E também o contrário, né? Às vezes a pessoa não tem uma boa relação com o trabalho, então ela quer fazer de tudo para fugir daquelas obrigações e também, né, acaba não tendo um equilíbrio. Eu acho que tem alguns assuntos, né, que a gente já tratou aqui. Um deles é a gente escolher, né, sendo possível, né, um caminho, né, uma profissão, algo que a gente goste, que está dentro do que faz sentido para a gente, porque a gente vai ter uma relação muito melhor com o trabalho. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer escolhas, é importante que essas escolhas sejam nossas e que não sejam influenciadas pelas outras pessoas, porque afinal de contas quem vai exercer a sua profissão, quem vai executar o seu trabalho é você. Então é uma escolha de cada um de nós, né? Assim, o nosso destino, o nosso caminho profissional, ele tem que ser uma escolha individual que faz sentido com a nossa verdade, com o que a gente gosta de fazer. Tem até uma frase de Confúcio que fala: escolha um trabalho que você goste, que você ame, que você nunca vai ter que trabalhar nem um dia na vida, né? Então é mais ou menos isso. Que quando você tem uma relação com o trabalho boa, aquele momento do trabalho, ele é prazeroso. Mas será que a gente pode sempre escolher? Todo mundo tem essa oportunidade de fazer as escolhas. Às vezes o que a gente realmente quer não tem como, a gente precisa trabalhar em outra coisa para poder ter o dinheiro, para poder estudar, para depois buscar um outro caminho. E às vezes você tem que trabalhar para ajudar em casa, para complementar a renda, e aí você não tem a oportunidade de estudar. Então assim, existem várias situações que às vezes a gente não tem a oportunidade de seguir exatamente o que a gente gostaria. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ter uma boa relação com o trabalho. Se a gente parar para pensar, grande parte do nosso tempo, né, a gente passa trabalhando. Né? Grande parte do dia você passa dentro da empresa que você trabalha. Então o que é importante? Que a tua relação com o trabalho, né, com o ambiente de trabalho ou com o trabalho em si, seja algo prazeroso. Então quando a gente faz as coisas, o trabalho com amor, com honestidade, com dedicação, você consegue estabelecer uma boa relação com o trabalho. E ele passa de ser aquela coisa maçante, aquela obrigação, mas tem a obrigação, tem a responsabilidade, mas tem uma boa relação que
também traz um prazer, uma realização dentro do seu trabalho. Mas às vezes quando a gente gosta muito do que a gente faz, né, o trabalho vai te envolvendo. Então, quando você vê, né, você acaba se esgotando de tanto trabalhar e esquece dos momentos de lazer. Isso também não é saudável. Tanto é que Eduardo Bari desenvolveu um floral que chama o Oak, justamente para aquelas pessoas que gostam tanto de trabalhar e vão se sobrecarregando de atividades e chega um momento que elas não têm tempo para o lazer. É como se sentar num sofá para assistir um filme, uma série, fazer nada, né, fosse algo, né, é como se ele estivesse se sentindo inútil, né? Sempre tem que estar fazendo uma atividade, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente perde um pouco a mão, a gente pode perder tanto a mão, né, por trabalhar demais, ou não ter uma relação boa com o trabalho e fazer de tudo para não trabalhar. E como ele fala aqui no começo, né, se você tá com as suas obrigações em dia, aquele momento de lazer, ele é muito mais prazeroso, porque a consciência está tranquila, né? Cumpri as minhas obrigações e agora eu vou me divertir porque está tudo certo. E uma coisa interessante que está ligada a um outro princípio do Reiki que ele não coloca aqui, é só por hoje não me preocuparei. É muito comum a gente estar, às vezes no trabalho, preocupado com as coisas de casa, ou estar em casa preocupado com as coisas do trabalho. Eu gosto de falar bem claro, preocupado, porque o que é preocupar? É você ficar pensando e se ocupando de coisas antes do tempo. Então assim, eu estou na minha casa, eu só vou conseguir resolver as coisas que estão na minha casa, as coisas da minha casa. A hora que eu estiver no meu trabalho, no meu momento dedicado ao meu trabalho, aí eu vou resolver as coisas do trabalho. Mas eu também não posso estar no trabalho pensando na minha casa. Então assim, é importante ter essa divisão do tempo, né? Estar realmente presente aonde você está. Então se eu estou no trabalho, eu estou me dedicando a ele. Porque quando a gente se ocupa de resolver o que é possível naquele momento, a gente tem uma produtividade maior e a gente gasta menos energia com coisas que a gente não vai resolver naquele momento. Então assim, esse poema ele traz uma reflexão primeiro, né, para o equilíbrio entre o trabalho e o lazer. E eu ainda coloco uma ressalva, né? Acho que tem que ter o equilíbrio também em relação às coisas espirituais. Tem gente que consegue se conectar com o divino no seu dia a dia. Tem gente que precisa de um momento de meditação, de reflexão, de oração. Tem gente que precisa estar dentro de algum local, ir na igreja, ir no centro espírita, estar em algum lugar onde se conecta com a espiritualidade. Então, em algum momento, você tem que ter essa pausa, né, para estar com você mesmo e estar com o que você acredita que é divino. Então, isso é importante. E o seu lazer. Então, assim, é importante se divertir, porque se divertir, dar risada, curtir a família, são momentos que te revigoram. E é importante também você fazer o seu trabalho. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, não pode ser nem para um lado nem para o outro, senão a gente acaba se perdendo. Então, para a gente ser feliz e ter uma vida saudável, é importante sempre pensar nesse equilíbrio entre o trabalho, o lazer e a nossa conexão com a gente mesmo e com o divino. Então, a mensagem dessa semana, ela é simples, aparentemente curtinha, mas é muito rica, né? E traz muita reflexão. Qual é a sua relação com o seu trabalho, né? Qual a sua relação, né? Como você divide o seu tempo? Como é que está o caminho do meio? Então cada um vai fazer essa reflexão essa semana, para ver aonde que eu preciso melhorar. Será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou me divertindo demais? Será que eu estou conseguindo equilibrar as coisas? Então, para essa semana ficar essa reflexão. Gratidão.